Aqui a gravação, ok. Então, considere, por exemplo, um sistema homogêneo. Tá? Eu vou colocar assim. Aqui eu não vou colocar limites, tá? Tipo, vai ser com m equações com n incógnitas. Ok? Então, como o m e o n a priori pode ser qualquer coisa, se eu for mudando se eu escrever assim, imagine a vezes x1 mais b vezes y mais c vezes z, só que eu quero escrever n, né? Vai faltar alfabeto, tá? Então, em matemática, o que é que a gente faz? A gente, quando quer escrever algo que a gente não sabe a quantidade, né? E só sabe que é um certo número, a gente indexa uma letra com números, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer assim, porque fica mais fácil você indexar, por exemplo, A1, X1 mais A2, X2 mais e assim sucessivamente. E aqui eu coloco N. AN, XN, como é homogênea, tá? Depois da igualdade, né, vem o zero, ok? Certo? Só que eu quero isso aqui é só uma equação. Eu quero m equações. Então eu vou precisar de mais equações. Para não mudar a letra, por exemplo, pegar a segunda agora, B1, X1, B2, X2, pelo mesmo motivo, você não vai faltar letra, né? Tá? Porque o alfabeto aí vai ser finito, ok? Eu indexo com um outro número. Então eu boto assim, ó, ao invés de eu observe que o que eu indexei está preso à incógnita, ok? O outro vai estar preso à equação. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Aqui eu vou botar 1 nas variáveis, porque as incógnitas estão fixas, tá? Então o que é esse 1? Está fazendo referência à primeira equação, né? E o outro está fazendo referência às incógnitas. Não necessariamente, né? Você pode ver isso como uma matriz, mas o que eu estou fazendo aqui é um sistema. O que eu estou dizendo é por que a gente usa os índices dessa forma ao invés de colocar letra. Porque senão o conjunto de letras é finito, entendeu? Aí aqui, por exemplo, vai ser a minha segunda equação. Então, o primeiro coeficiente da primeira equação, né, vai ser 2, 1, x1. O 2 está fazendo referência à equação e o 1 está fazendo referência a qual incógnita esse coeficiente está multiplicando. Entendeu? Então, vai ficar só assim. 2, 2, x2 mais 2n, xn igual a 0. Aí como eu tenho m equações, aí aqui vai ficar m1x1 mais m2x2 mais mnxn, tá? Isso aqui, como você já sabe, é um sistema com m equações, n incógnita, ok? Beleza, quando eu tenho um sistema, o que é que você se pergunta? O que é que você quer resolver? Quer achar as incógnitas x1, x2, x3, xn, e quando eu substituo em todas as equações, satisfaz a equação. Satisfaz a equação, esse ponto. Ok? Tá? Observe que, é isso que a gente vai ver, os elementos de cada equação tá onde? Onde é que mora? Nos reais não. Por quê? Por quê? Porque uma solução precisa de quantos pontos?
Ele mora no Rn. Por quê? Porque cada solução precisa de n pontos ou n números, uma lista de n números para resolver a equação. Então, uma solução, né, do sistema está em Rn, tá? Ou seja, isso daqui, o conjunto solução. Não, uma solução quer dizer, se você pegar uma solução, onde é que ela mora? No Rn, tá? O conjunto solução é um subconjunto do Rn. Tá? É solução do sistema, tá? Esse é o conjunto de solução. Isso daqui, como a gente já sabe, é um subconjunto do Rn. Ok? Beleza. Olha que massa. Esse cara é um subespaço. Por quê? Observe que como o sistema é homogêneo, se você pegar o 0,0000000 n vezes, vai resolver. Porque resolve a primeira, isso é você substituir. Independente do A1, A2, A3, A1, A3, A4, vai dar 0. Certo? Então resolve todas. Concorda? Pegue duas soluções. Tá? Então, vamos lá. Oi? Da mesma coisa. O que é que eu vou mostrar é que esse S é um subespaço do Rn. Tá? Por que ele é um subespaço? Ele é um subconjunto, concorda? O que é que eu vou mostrar? As propriedades. O zero está lá, dado dois elementos de lá, a soma, como eu somo no Rn, vai estar lá, e a multiplicação que eu uso no Rn por um elemento de lá vai estar lá. E aí vira um subespaço. Concorda? Vale para qualquer N, vale para qualquer N, vale 2. Se você tiver, vale para qualquer sistema, né? Porque o ponto aqui é o sistema, entende? É um sistema com m equações e n incógnitas, ok? Homogêneo. Observe que a parte de ser homogêneo é importante, porque se não for homogêneo, não necessariamente o 0000 vai estar lá. Imagine aqui, por exemplo, vamos pensar aqui. Imagine que aqui, desculpa. Bote aqui 1. Substitua por 0,0000. Não dá. Então não é solução. Então não seria um subespaço. Entende? Não é qualquer conjunto de solução de qualquer sistema. É do sistema homogêneo. Tá? Colocar 1 por cento do Rn. Todo um R. Todo um R, como assim? Porque a soma de cada. Essa solução aí é 1. A soma das soluções dá 2. Chegar até cá. Certo. Mas isso não é o Rn. São inteiros. Não, também não. Porque você tem que pensar o seguinte, ó. Onde é que você mora? Onde é que você mora aqui? Você mora no Rn. Entende? Então, os seus elementos têm que ter n coordenadas. Tá? A equação é um objeto, ou seja, ela te fornece um subconjunto do Rn. O que está ocorrendo é que a equação 1, por exemplo, se você pegar o conjunto dos pontos que satisfaz a equação 1, isso vai te dar um objeto geométrico que é um subespaço vetorial no Rn. Só a primeira. A segunda vai te dar um subespaço vetorial que está no subespaço do Rn. A terceira, mesma coisa, e assim sucessivamente. O que é que você, quando está trabalhando com o sistema, está se perguntando?
os pontos que estão em todos. Ou seja, a interseção desse subespaço. Que a gente está verificando que o conjunto de solução, que é a interseção dos subespaços gerados por cada equação, também é um subespaço. E do lado direito da igualdade é tudo zero. Ok? Vamos lá, vamos provar. Então, vamos lá. Então, S é um subespaço do Rn. Tá? Como é que eu verifico isso? O que é que eu tenho que fazer? As propriedades. Primeira, que ele é não vazio. E por que ele é não vazio? Isso, exatamente. S é diferente do vazio, pois 0, 0 pertence a S. Observe que isso é por ser homogêneo. Se não for homogêneo, essa propriedade já quebra. Isso me vale, porque eu vou ter 0 é 0 e sim, sem ter resposta. Certo, mas não, quando você bota 000 do lado esquerdo e tiver aqui, por exemplo, imagine que aqui tem qualquer número, escolha um número diferente de 10. Tá? Vou pegar 0 e o último pode ser 10. Tá, mas aí vai depender dessa. Porque se esse coeficiente aqui for 0, essa também não é solução. Entendeu? Ou seja, você pode encontrar a solução. Eu não estou dizendo que não tem solução. Estou dizendo que o 0000000 não é. Entende? Tá? Eu estou dizendo que tem, pode ter solução. Vai ter. O que eu estou dizendo é que o 0000, todas coordenadas 0, não vai ser uma solução. Entendeu, Alice? E para a gente ter um subespaço vetorial, o zero tem que estar lá. O zero do espaço. Né? A gente sabe que o Rn é um espaço vetorial. Beleza. Aí agora, o que é que eu vou fazer? Lembra, eu estou tentando verificar que é um subespaço do Rn. Tá? Aí agora eu vou pegue dois elementos, seja α1, αn, β1, βn, pertencente a S. Tá? O que é que eu tenho que verificar? α1, αn mais β1, βn pertence a quem? Pertence a S. Tá? Mas quem é α1? Quem é essa soma? Isso é igual ao quê? Aí eu pergunto, por que, Luiz? Exatamente. Como eu quero verificar que isso é um subespaço do Rn, o jeito que eu devo somar e multiplicar por escalar é o mesmo que eu faço em cima, né, que torna o Rn um espaço vetorial. Ok? Então é a mesma coisa. Então o que eu devo verificar é que isso daqui pertence a S. Tá? Para verificar isso, eu tenho que mostrar o quê? Quando é que esse cara, isso é verdade? Ele pertence a S se for solução do sistema. Então eu tenho que verificar que é solução do sistema. Tá? Beleza. Fica disso com entusiasmo. Vamos lá. Então devemos. Exatamente. Exatamente. Devemos verificar. Né, para isso, deixa eu fazer assim. Estou tentando imaginar como é que eu encontrava. Para isso. Devemos verificar que. Vou chamar isso assim, tá? Alfa, beta. Ele vai confundir. Eita. Vou chamar isso aqui de U. V, aqui U mais V, tá? Que U mais V pertence a S, tá?
Devemos verificar isso. Então temos que verificar que resolve o sistema. E resolve o sistema se resolver qualquer equação, concorda? Certo? Basta resolver qualquer equação. Aí eu tenho m equações. Eu preciso verificar para todas as m. Aí o que é que eu vou fazer? Pega uma arbitrária. Tá? Pega a jésima equação. Ó, a jésima equação aqui, ela está aqui no meio, concorda? Como é que eu descrevo ela? Bom, só é você pensar o seguinte, ó. O primeiro número dos índices faz referência à linha, que é a equação. Então, se eu quero a jésima, eu estou pegando a J', exatamente, a jésima linha. Então, vai ficar a J1 vezes quem? Alfa 1, beta 1, porque é o cara que eu quero verificar que é solução. Para eu verificar que é solução, eu tenho que substituir no lugar das incógnitas e concluir que vai dar zero. Então eu tenho que fazer isso aqui, alfa 1, beta 1 mais J2, alfa 2 mais beta 2 mais, assim sucessivamente, Jn, alfa n, beta n. Tá. Eu já posso dizer que isso é zero? Não, porque eu não sei se é solução. O que eu quero concluir é isso. Aí beleza. Aí aqui, o que é que vai dar? Aí eu uso a distributiva. Porque são números, né? Tudo é número aí. Então vai ficar J1, alfa 1 mais AJ1, beta 1 mais AJ2, alfa 2 mais AJ2, beta 2 mais, assim sucessivamente, AJN, alfa n mais AJN, beta n. Certo? E agora o que é que eu faço? Bom, eu sei que os alfas 1, 2, 3 é uma solução. Então eu vou reorganizar tudo isso aqui. Como? Os que tiverem associado aos alfa 1, alfa 2, eu vou botar de um lado. Os beta 1, beta 2, tudo do outro. Então vai ficar assim, ó. AJ1, alfa 1. AJ2, alfa 2. Aí eu faço isso até N, né? Que vai aparecendo. AJN, alfa N. Isso aqui já peguei os N's que apareceram associados ao J. Né? Os JNs aí. Ou os alfas. Os N's alfas que aparecem. Bom, e depois aqui eu pego AJ1, beta 1, mais AJ2, beta 2, mais, assim sucessivamente, AJN, beta N. E o que é que eu uso agora? Que cada um desses, né, lembra, o alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa N é o quê? Uma solução. Se ele é uma solução, quando eu aplico em cada equação, dá zero. Né? Porque, ó, por hipótese, onde é que mora esse cara? Em S. Onde é que mora esse? Em S. Mas se mora em S, eles são soluções do sistema. Então, quando eu aplico em cada equação, substituo nas incógnitas, dá zero. Então, quanto é que dá isso? Zero. Porque isso é a jésima equação aplicado nos coeficientes alfas. Concorda? E esse aqui, quanto é que dá? Zero também. Por quê? Porque o beta 1, beta 2, beta n são soluções. Ok? Zero mais zero? Zero. Ou seja, o que é que a gente acabou de fazer aqui? Pegou dois elementos que estavam num conjunto, somou. A soma também está dentro do conjunto. Foi isso que a gente acabou de concluir.
Dúvidas? Dúvidas? Até agora, tranquilo. Ok? O que é que falta mostrar agora? Peraí, no sistema homogêneo, a gente tem infinitas funções? Oi? No sistema Homogêneo? Não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu vou adicionar depois a um sistema. Depois desse exemplo, eu vou adicionar ao sistema uma noção geométrica para vocês imaginarem, tá? Ok? Beleza. Aí agora a gente tem isso. Agora multiplicação por escalar. O que é que eu tenho que fazer? Vamos lá, novamente. Observe que quando você escreve, eu sempre brinco, né, quem vem conversar comigo, eu sempre digo assim, quando você quer resolver alguma coisa, primeiro você tem que saber, matemática tem duas componentes, é uma o que e como. O que é o seguinte, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que saber dessa. A outra depois você luta para saber. Entende? Porque não dá para saber dessa se você não sabe dessa. Por exemplo, o que é que eu tenho que fazer? Quando você tem isso estruturado, você depois monta como você vai fazer aquilo. Porque não dá para fazer o como se você não sabe o que diabo eu vou fazer, entende? Então, primeira coisa é, o que é que eu devo fazer? O que é que eu tenho que fazer? Esse é o primeiro passo. Beleza, a gente mostrou que o zero está lá, que era o que a gente precisava, né? Dado dois elementos lá, a soma, a gente deveria verificar que está lá, a gente fez isso. E agora o que é que a gente precisa? Exatamente. Dado um escalar, olha quando você bota isso às claras como fica simples. Ó. O que é que temos que fazer? Para todo alfa pertencente aos reais e alfa 1, deixa eu botar outra letra, tá? Lambda 1, lambda 2, lambda n pertencente ao conjunto solução, temos que verificar que alfa vezes lambda 1, lambda 2 e assim sucessivamente, lambda n pertence ao conjunto. Não é isso que você tem que fazer? Por isso que eu estou dizendo, isso é o quê? Ou seja, o que é que eu tenho que fazer? Então eu tenho que verificar quanto é que dá esse produto. Epa! É para provar que tem uma multiplicação. Né? É, exatamente. O que é que você precisa para fazer isso? Dado um alfa num real, nos reais, dado um elemento no seu candidato a espaço, a subespaço, e você tem que mostrar que o produto está lá. É isso que eu estou tentando fazer. Só estou reescrevendo isso. Isso é o quê? O que eu devo fazer, entende? Beleza. Aí eu pergunto, quanto é que dá esse produto? Isso, alfa, lambda 1, alfa, lambda 2 e assim sucessivamente, alfa, lambda n. Por que eu sei que dá isso? Porque o jeito de eu multiplicar é o jeito do Rn. Né? Porque eu estou verificando que é um subespaço do Rn. Então as operações têm que ser a de cima. Ok? Então eu tenho que verificar que isso pertence a quem? A S. Tá? É zero? É zero. Não, mas se eu assumir, eu não estou mostrando que o alfa vezes qualquer elemento está lá dentro. Você está pegando um alfa particular. Por exemplo, você tá querendo assumir que esse produto dá zero. Mas é zero. Se a solução não é zero. Não. A solução não é zero. A solução são o conjunto de pontos que quando você substitui lá, satisfaz a equação. Entende? Tá? Beleza. Ó, observe que o que a gente fez aqui é porque a gente mostrou, bastou para essa e mostrou para isso vale para todas as outras. Porque é uma generalização, exatamente. Observe que a equação que a gente pegou foi a jésima. A gente especificou qual era o J? Não, a gente usou
o J particular? Não. Então isso daqui vale para todo J de 1, do 2 até quanto? M. Então se vale para todo J é solução do sistema, ok? A mesma coisa a gente vai pegar aqui. Então, com efeito, vamos lá. Tipo ela. Vamos lá, como é que eu faço agora? Pega a jésima equação de novo, que é uma genérica. Tá? Aí eu vou pegar J1 vezes quem? Alfa lambda 1. Lambda 1. Mais a J2 vezes quem? Alfa lambda 2. Mais alfa N, Jn, alfa lambda N. Tá? Exatamente. Aí o que é que eu faço? Todo mundo tem alfa. Concorda? Boto o alfa em evidência. O que é que fica? Vai ficar J1, lambda 1 mais J2, lambda 2 mais lambda 1, lambda 2, blá blá blá, constitui uma solução. É uma solução. Então toda essa soma é igual a zero. Então isso daqui vai dar zero. Porque é solução. Entende? Aí é o como. Porque eu sei o que fazer, como eu vou fazer? Bom, eu vou desenvolvendo. Porque matemática, bota isso na cabeça. Matemática a gente não faz do início, é muito difícil você do início já imaginar o fim. Então você faz passo a passo. Como é um jogo exato, ou seja, se você segue a regra do jogo, o final vai estar certo. Entende? Então você pode fazer meio que ignorando o final, desde que o início esteja, os passos estejam corretos. Porque o que garante o resultado correto é o meio. Entende? Bom, isso daqui vai dar alfa vezes zero, que é zero. É isso para todo, de novo, para todo J de 1 até M. Portanto, S é um subespaço vetorial. Ah, maravilha, certo? Agora vamos um pouquinho de geometria para que vocês gostem um pouco vejam com os mesmos olhos que eu. Tá? Deixa eu voltar aqui só para organizar aqui o caderno. Não preciso disso não, né? Deixa eu... Bom, vamos lá. Olha só. Vocês que são espertos aqui, me digam uma coisa. Se eu tenho uma equação assim. Que equação é essa? Que objeto geométrico essa equação descreve? É uma reta. Todo mundo confia no Luiz? Confia? Todo mundo correto. Olha aí, Luiz. Entende? Tá. Vamos lá, vamos com calma. Por exemplo, quantas coordenadas eu preciso para achar uma solução? Onde é que mora esse objeto? Não. Esse objeto é R2. Por quê? Eu tenho uma equação, quantas incógnitas eu tenho? Eu consigo escrever. Isso, mas não. Aí o que você está descrevendo é que quantas independentes eu tenho. É uma coisa. Entende? Mas o objeto, né, é formado por pares. Eu preciso de um x e do y para substituir e resolver. Certo? Só que eu consigo escrever um em função do outro. Mas eu preciso do par. Ou seja, esse objeto geométrico, ele está em R2. Tá? Ou seja, ele é assim, ó. Imagina aqui os eixos, tá? Ok? Então, ele é um par. Então, a gente sabe que o conjunto solução, ele é assim. É o conjunto do x, y, tal que pertencente ao R2, vamos lá. Pertencente ao R2, tal que satisfaz essa equação. X mais y dá quanto? 0.
Então eu poderia reescrever esse conjunto. Muito bem, Gabriel. É uma reta. O Gabriel aqui supõe dois valores. Tá. Agora pensa aí, Gabriel. Eu posso reescrever esse conjunto da seguinte forma. Vê se você concorda. É o conjunto dos pares, que é o que o Felipe está descrevendo. X e o Y eu coloco em função do X. Quem é o Y? Menos X. Pertencente ao R2. Vou botar assim. Tal que o X pertence a R. Né? Porque se o X pertence a R, menos X também, então estou no R2. Certo? Beleza. Isso daí é uma reta. Tá? Porque isso, se o X está variando, você pode. Isso é uma função afim. Tá? Mas para quem viu geometria analítica, olha o que é que vai ocorrer aqui. Eu poderia escrever esses pontos assim, ó. X menos X é igual a X vezes 1 menos 1. Concorda? Né? Porque se eu multiplico esse par por X, eu multiplico cada coordenada. Então eu posso escrever X, vírgula, menos X como sendo X vezes 1 menos 1. Concorda? Beleza. Vai segurando as pontas aí. E o X é o parâmetro. A gente chama o X de parâmetro nesse caso. Por quê? Porque ele é que vai ficar variando. Ele está livre. Pertence aos números reais. O que é que está ocorrendo aqui, galera? Ó, vamos pensar nesse vetor. Que vetor é esse? Aí é onde vocês vão entender uma noção de vetor. Ó, isso aqui eu vou chamar de U. Tá? Se você vê como ponto, que ponto é esse? É o ponto 1 menos 1. Então ele tem a abscissa 1 e esse cara aqui menos 1. Então ele é esse ponto aqui. Todo mundo concorda? Ok? Como ponto ele é esse. Como vetor, o vetor é um objeto, tá? Falando a grosso modo, que é um segmento que liga dois pontos. É um segmento orientado que liga dois pontos. Uma seta. Tá? A seta porque é orientada. Então ela vai ter direção, vai ter comprimento e vai ter sentido. Tá? Comprimento é um módulo, ok? Comprimento é um módulo. Tá? Ele vai ter o sentido porque a direção está associada à reta. Tá? Por exemplo, se eu pegar duas retas para o mesmo lugar, a direção é a mesma, ok? Tá? Agora o sentido, agora imagine uma reta e um indo para cá e outro para lá. A direção é a mesma, mas o sentido é diferente. São opostos o sentido. Então esse vetor é diferente desse, tá? Para você caracterizar, a gente vai ver mais na frente. Você precisa dessas coisas. Então você precisa de comprimento, sentido e direção, ok? Certo? E aí o que vai ser o vetor? Vai ser esse objeto aqui, ó. Você pega ele saindo da origem e ligando esse. Não é bem essa seta, né? Não ficou tão bonito. Deixa eu... Agora foi. Tecnologia, exatamente. Ó, essa é a direção. É a direção desse vetor U aqui. Ok? Agora multiplica esse vetor por alfa. O que que você está fazendo? Você meio que está esticando ele. Quando o alfa é positivo, você estica na direção dele. Quando o alfa é negativo, você bota ele para o outro lado. Então, quando o alfa é zero, você está na origem. Entende? Como o alfa pode ser tudo, você está descrevendo a reta que tem essa direção aqui. Né? Estou nervoso. Ok? Você tem essa reta aqui. Certo? Essa reta. Agora imagine o seguinte, Felipe. Agora vamos para um sistema. Ok? Pensa nesse sistema.
Vou botar assim, vou botar de modo geral, que eu gosto de complicar as coisas, né? A vida não é tão fácil como a gente imagina. Ok? O primeiro objeto é o quê? Geometricamente. Uma reta. Certo? Certo? O segundo. Uma reta. E a solução do sistema? Exatamente. Por quê? Porque o par que resolve a primeira equação te dá uma reta. O par que resolve a segunda equação te dá uma reta. Ou seja, os pares que resolvem estão descrevendo as retas. Se você quer um par que pertence às duas, então é a interseção dessas retas. Entenderam? Agora pense o seguinte. Vamos agora, já que vocês entenderam, eu não vou fazer o desenho. Pense no plano. Pegue duas retas. Pense numa folha de papel. Pense aqui no quadro. Tá? Isso é o plano, ou seja, é o R2. Tem dois eixos. Um para cá e vertical. Certo? Pegue duas retas. Imagine duas retas nesse plano. O que é que pode ocorrer com elas? Cruzar, ou seja, o sistema que ela descreve tem uma única solução. Serem paralelas sem se intersectarem. O que isso ocorre? O que quer dizer isso? Que o sistema não tem solução. Ou pode ser coincidentes. Porque observe, se ela tem mais de uma solução, por exemplo, duas, a gente sabe pelo postulado de Euclides, aquele senhor magnífico, né? Que por dois pontos passa o quê? Uma reta. Então, se tem dois pontos de intersecção, e como é uma reta, tem que ser a mesma reta. Aí tem infinitas, conhecido. Aquele negócio de zero, uma infinição. Exatamente. Entenderam? Ou seja, quando você está... Essa é a mágica do negócio. Quando você está no R2 e tem um sistema formado com retas, você pode imaginar. Agora imagine o seguinte, como eu disse que a vida não é tão fácil, vamos pegar o seguinte aqui, pega isso daqui. E aí, o que está ocorrendo? Eu tenho três retas no plano. Novamente. Como é que eu sei que tem solução? Bom, observe se fossem assim, imagine. Uma reta, outra reta e outra assim. Esse sistema teria solução? Sim? Quem acha que sim, levante a mão. Pode aí de casa, levante a mão. Que no caso seria a mão que tem aqui na frente. Aí de casa, ninguém. Meu Deus. Olha aí, Gustavo. Tem solução? Você acha que tem solução, Gustavo? O sistema? Ele disse que não tem solução. E eu concordo com o Gustavo nesse caso. Por quê? Observe. Os pares que resolvem a primeira equação, né? E descreve a reta. Os pares que resolvem a segunda descreve a outra. Os pares que... Quando você está num sistema, você quer o par que resolve todas. Ou seja, a interseção dessas três. Tem interseção em um ponto dessas três? Não. Não tem solução. Entende? Ou seja, para você ter um sistema com três retas ou mais, ela deveria, para ter uma solução, deveria passar pelo mesmo ponto todas elas. Entende? Entenderam a brincadeira? Beleza. Agora vamos complicar, como eu disse. A vida não é tão simples. Sim? Só pode ter uma solução. Oi? Pode ter só uma solução. Pode ter nenhuma, pode ter uma ou infinitas. Sempre vai ser assim. Tá? E se a gente tiver uma reta que esteja passando por outro plano? Uma equação que envolve as outras. Calma aí. Vamos lá. Vamos com calma. Vamos gradativo.
É como complicar. Pensa o seguinte. Vamos lá. Imagine essa equação aqui. Agora imagine ela em R3. Coloca mais alguma coisa no primeiro. Beleza. Exatamente. Quando eu digo para imaginar essa equação no R3, o conjunto solução é o quê? 3 coordenadas. É como se essa equação fosse assim. Entende? O meu objeto, esse objeto, ele descreve um objeto geométrico agora em R3. O que seria ele? Todo mundo concorda com ele que é um plano? Quem de casa concorda com ele que é o plano? É um plano. Por quê? Porque você imagina assim, ó. O conjunto solução é algo assim. Ó, x menos x, né? O z aparece? Não. Então ele pode ser qualquer coisa. Z, tá? Tal que x e z pertence. Ok? O que é que está ocorrendo? Vou fazer aqui um rabisco, tá? Aqui tem uma reta, aqui tem outra. Aqui é o eixo x, o eixo z e o eixo y. Imagine que estão tudo ortogonal aqui, bonitinho. Então, essa parte de baixo seria o eixo cartesiano xy. Tá? Olha o que estava ocorrendo lá em cima no eixo xy para a mesma equação. Eu tinha uma equação cortando o quadrante 2 e 4. Não era a mesma equação? Né? Quando você olha embaixo, tá? Esquece o z. Bota z igual a 0, esqueça o z. Você estaria em cima, porque o que é que ocorre? Ó, a posição do z está dizendo a altura e o eixo cartesiano está subindo. É como se eu tivesse aqui, ó. Para quem está vendo em casa, imagina o eixo cartesiano agora assim e eu tenho o z assim. Ok? Se eu boto o z igual a 1 e deixo as outras duas x, y livre, eu estou pegando esse plano e fazendo assim, passando por 1. Entende? Então o z, só mexer no z, eu estaria movimentando esse plano na direção do z. Entende? Ok? Certo? Estão conseguindo imaginar aí? Vocês de casa? Beleza. Aí o que é que está ocorrendo? Quando você olha, né, no plano, você tem essa reta que ela corta lembra? O segundo e o quarto quadrante. O primeiro quadrante nessa configuração, ele é esse. Aí aqui, ó, o que é que vai ocorrer? Aqui para trás, o x é negativo, o y continua positivo. Então, esse aqui é o segundo quadrante. Quando você vem aqui para trás, ó, agora aqui vem para cá, observe que o y aqui é negativo e o x aqui é negativo. Então, por trás aqui, você tem o terceiro e aqui o quarto. Ok? É só mudar a configuração. Só você girar aí e imaginar o que você estava vendo antes. Ok? É como se eu pegasse a folha aqui, ó. Aqui é para cima o y e assim o z. O que é que eu fiz? Fiz assim, ó. E estou olhando agora daqui. Mudei a perspectiva de imaginação. Ok? Quando eu faço isso, o que é que ocorre? Ó, observe que os pontos no plano XY, ele continua sendo o mesmo, ó, continua sendo isso aqui. Que pontos são esses? Esses são os pontos da forma x
menos x e o z é quem? 0. Porque não tem altura no z. Todo ponto aqui é dessa forma. E agora começa a variar o z. Quando você começa a variar o z, essa altura vai aumentar. Então você descreve esse plano aqui, ó, que passa aqui por baixo. Aqui, ó, passa aqui por baixo. Eu não tô lembrando não, pô, desenha bem mesmo, pô. Eu quebro, pô, pra fazer essas coisas. Entendeu? Você cortou ali, então virou um plano. Então o que é que moral da história? Quando você tem uma equação de uma reta, você não corra dizendo, é uma reta, pelo amor de Deus, é uma reta. Não, depende do ambiente onde você está. Tá? Se o cara não especifica, imagina-se que é onde você resolve aquela equação. Tá? Neste caso, como eu especifiquei, eu estou olhando aquela equação no R3. Entenderam? Quer ver outro exemplo? Olha que exemplo massa. Então se eu tô olhando aqui a equação no R3, ele é um plano. Ele é um plano, exatamente. E é esse plano, é o plano vermelho que eu descrevi aqui. Tá, mas só se o Z, ele é um plano se o Z variasse, mas o Z não tá variando, o Z é fixo. Não varia, porque o Z é qualquer coisa. Observe nessa equação. O Z É porque Mas o Z é qualquer coisa. Observe que para você resolver essa equação, você pode atribuir qualquer valor para Z. Entende? Exatamente. Tá? Agora pense aqui. Olha que massa. Essa equação, o que é? Poxa, acabei de explicar. Depende do ambiente. Vamos lá. Todo mundo em cor. Depende. Exatamente. Como eu não especifiquei, se a gente olhar isso na reta, isso se trata de o quê? Um ponto. É o 0. Se for em R2, é o quê? Uma reta. Por quê? O x está fixo, o y está variando. Entende? Observe que tudo está meio que associado aos parâmetros que eu tenho livres. Tá? O x está fixo, o y variando. Quantos parâmetros eu tenho? 1. Então eu tenho uma reta. No outro, quantos parâmetros livres eu tinha? O x e o z. Produzir um plano. Por quê? Porque você pode... Olha, observe que esse ponto, você pode escrevê-lo assim, ó. Isso é x vezes 1 menos 1, 0, mais z vezes 0, 0, 1. Então, o que é que está ocorrendo? Você tem um vetor aqui, ó, que é esse, e tem outro aqui em cima, que é esse. E você está o quê? Escrevendo qualquer outro ponto como uma soma de múltiplos desse. Né? Porque você está multiplicando por x um e por z outro. E fazendo a soma dessas multiplicações. Entende? Então o que é que ocorre? Ó, multiplica por x, você parou aqui. Ó, quando eu multipliquei o primeiro por x, eu parei aqui. Multipliquei o segundo por z, imagina que eu parei aqui. Aí como é que eu ando? Aí entra a soma de vetores. Como é que eu ando? Regra do paralelogramo. Eu vou montar um paralelogramo com esses dois vetores. Observe que eu faço um outro vetor aqui paralelo. Montei esse quadradozinho, né? No caso um retângulo, tá? Porque eles ali são ortogonais. Mas aí um paralelogramo. E qual é a soma? A soma é essa direção aqui, ó. Essa é a soma. Tá? Por quê? Porque eu ando nessa direção e depois eu ando nessa. Ok? E se fosse a diferença? Seria, dependendo de como você faz, seria outra diagonal. Tá? A gente vai ver ainda um pouco mais sobre isso. Mas essa é a ideia de soma no espaço que está ocorrendo. E essa soma é o que a gente chama, vai chamar daqui para frente, de combinação linear dos vetores. Ok?
Então, qual é a ideia no final das contas? É que a gente vai pegar um número mínimo de vetores, olhar as combinações lineares dele e ver o que é que diabo dá. Então, o que é que ocorre? Quando eu tenho um espaço vetorial, tá? A dimensão desse espaço está associada com o número mínimo de direções que eu preciso para que todo elemento do espaço seja escrito como uma combinação linear dessas direções. Vou repetir com calma. Vamos lá. Ó, vamos lá, para fechar, para dar um intervalo e você me perguntar. Ó, o que é que eu estou dizendo? Tá? Isso daqui, pega aí de casa, viu, gente? Isso daqui é o que a gente vai chamar de combinação linear de vetores, tá? No caso aqui tem dois vetores, ok? O que é que a gente vai discutir muito aqui? Pega um espaço vetorial. A gente quer discutir qual a dimensão dele. E a dimensão vai estar associada com o número mínimo de direções, de vetores, de elementos dele, tá? Que qualquer elemento do conjunto vai ser escrito como uma combinação linear dessas direções. Por exemplo, quantas direções eu precisei nesse exemplo para descrever qualquer outro ponto? 2. Certo? E esse é o número mínimo. Então, a dimensão desse espaço é 2. A reta. Quanto de direção eu preciso? 1. Né? Porque a reta, eu te dou um vetor, a reta é dada como um múltiplo desse vetor. Né? Você multiplica por um escalar, ou seja, todo elemento é escrito como um alfa vezes o vetor. Só precisa de um vetor. Isso gera a reta. Então a reta tem dimensão 1. Pega um espaço de dimensão 10. Que diabo isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho 10 direções e qualquer outro elemento do espaço vai ser uma combinação linear desses 10. E aí, lá vai o trem. Infinito. Aí o negócio já pega. Por quê? Tem espaço vetorial de dimensão infinita. Por exemplo, o conjunto das funções. Eu deixei como exercício o conjunto das funções para vocês mostrarem que é um espaço vetorial. Mas o problema das funções aí é que você não tem dimensão finita, ou seja, você não vai encontrar um número finito de funções que qualquer outra vai ser descrita como uma combinação linear desse número. Entende? Isso não vai rolar. Então, a dimensão desse cara não é finita. Entende? E aí já é outra teoria que se chama análise funcional, que é meio que álgebra linear, grosso modo falando, em dimensão infinita. Tá? Mas a ideia é o seguinte, o que é que a gente vai discutir a partir de agora? Né? Espaço vetorial, a combinação linear de elementos, para discutir o que é dimensão. Esse conjunto mínimo de vetores que faz isso, a gente vai chamar de base. Então aí vai entrar toda uma teoria. Observe que para fazer tudo isso, a gente só começou com um espaço vetorial que tinha 8 propriedades, 2 operações de 8 propriedades. A gente já está pensando em discutir o que diabo é dimensão. Entende? Pergunta. Aqui no exemplo, aqui a sala. Certo. Dá pela sala. Isso. Sim. Quer dizer que esse espaço. Isso. E a base seria dois vetores apontando aqui. Um para cá e outro para lá. Com duas constantes. Isso. Exatamente. Tipo, você só vai controlar as constantes para dizer para onde é que eu vou. Entende? Essa é a brincadeira. É como batalha naval. Já brincaram de batalha naval? Você tem uma direção aqui, né, de números e outra de letra. O que você está dizendo é que você tem duas direções e qualquer elemento do plano você descreve como uma combinação linear. Eu ando tanto para cá e tanto para cá. Tabela é assim. Né? É essa brincadeira que a gente vai trabalhar. Ok?
Tá? Intervalo mais 10. Tá? Gosto muito de distanciamento.